bem-vindo à sociedade civil. As alterações fiscais afetam a vida de todos os portugueses. Por isso, como está na altura da entrega das declarações de IRS, é importante saber o que mudou de 2011 para cá. Vamos falar das principais alterações e saber também o que muda, por exemplo, nas despesas com a saúde, a educação e a habitação. 2013 é sinónimo de corte nas despesas. Com a aprovação do Orçamento do Estado para 2012, algumas mudanças vieram incomodar os portugueses que se preocupam agora com a entrega do IRS. Há então que ter em conta alguns aspectos fulcrais. Até 2011, a dedução das despesas de saúde e de educação, por exemplo, tinham limites próprios independentemente do rendimento do contribuinte. Já em 2012, passaram a existir limites máximos para o conjunto das deduções. A partir de agora, quanto mais elevados forem os rendimentos do agregado, menos despesas poderão ser deduzidas. Por enquanto, ainda existem 8 escalões. Nos 2 primeiros não há limite dedutível, mas a partir do 3º escalão, que corresponde a um rendimento entre 7.410 e 18.375 euros, as deduções já estão limitadas aos 1.250 euros. Importa também referir que nos 2 últimos escalões não são permitidas quaisquer deduções. No que diz respeito à saúde, houve alterações. Até 2011 era possível deduzir 30% das despesas, ao passo que em 2012 esse valor passou para os 10%, com um limite máximo de 838,44 euros. O limite é aumentado em 125,77 euros por cada dependente, mas apenas se o agregado familiar tiver 3 ou mais filhos e todos com despesas de saúde. Quanto à educação, estas ficaram imunes aos cortes. A dedução à coleta mantém-se nos 30% com um máximo de 760 euros. A esse valor, acrescem mais 142 euros por dependente para os agregados com mais de 3 filhos. A compra de casa própria também sofreu alguns cortes. Quem tem crédito à habitação deixa de poder deduzir os encargos com a amortização do capital. Só passa a ser possível a dedução dos juros e a percentagem dedutível desce de 30% para 15%. E esta dedução será gradualmente reduzida até desaparecer por completo em 2016. Ora, vejamos, em 2012 é possível deduzir 591 euros, em 2013 apenas 75% desse montante será dedutível, em 2014 chegará aos 50% e em 2015 a 25%. Vamos então perceber ao longo deste programa a que é que devemos estar atentos nas declarações de IRS, quer aquelas que vão ser apresentadas agora, relativas a 2011, quer também depois as que vão ser apresentadas em 2013, relativas ao ano de 2012. Vou, para já, apresentar os meus convidados. Obrigada a todos pela presença aqui. Avelina, então, vou começar por si, professora adjunto do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro, faz parte da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas e também da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Vamos começar por perceber um pouco o que é este imposto, o IRS, um imposto que está inscrito na Constituição. O que é que este imposto deve ser, segundo a nossa Constituição? Bom, segundo a Constituição, deverá ser e é, de facto, um imposto sobre o rendimento do pessoal e, segundo a Constituição, deverá visar a diminuição das desigualdades e deverá ser único e progressivo. Neste campo, em meu entendimento, esta progressividade tem-se perdido ao longo dos anos. Já não lhe preciso fazer a pergunta, porque já me está a responder precisamente se estamos a cumprir a esse nível a questão. Tem-se perdido esse sentido do imposto? Sim, está-se a perder porque, principalmente para o ano de 2013, há um conjunto de rendimentos que estavam sujeitos a englobamento e passam a estar sujeitos a englobamento por opção do sujeito passivo, ou seja, do contribuinte. Por outro lado, temos também depois, além da Constituição, temos também uma lei, que é a Lei Geral Tributária, que é a trave mestra. Que é a base, não é, do nosso sistema fiscal. Que é a base do nosso sistema fiscal, que recomenda também um conjunto de regras e lei quer dizer que foi emanada da Assembleia da República. Os nossos representantes fizeram-na em devido tempo e uma das características que está patente nessa Lei Geral Tributária, nomeadamente no seu artigo 7º, é que a tributação deverá favorecer o emprego, a formação do aforro e o investimento socialmente relevante. É outra preocupação.
é outra preocupação, no sentido de que estamos talvez numa zona demasiado cinzenta, ou até já fora desta pretensão do legislador, que foi a Assembleia da República, tendo em conta os desenvolvimentos que temos tido no espectro fiscal português. Portanto, os princípios que levaram à criação do IRS foram-se distorcendo, foram-se alterando ao longo do tempo. Sim, eu recordava que o IRS está em vigor desde 1 de janeiro de 1989. Até lá tínhamos impostos parcelares, separados por códigos, código imposto profissional para os rendimentos do trabalho, código imposto das mais-valias para as mais-valias, código do imposto de capitais para o imposto de capitais, código da contribuição predial, tudo separado com as suas taxas próprias. Esta característica de ser único e progressivo, de facto, iniciou-se em 1989, não é completamente impossível não haver progressividade. Está previsto na própria lei também que, sem prejuízo de eventuais medidas com caráter extrafiscal, essa progressividade poderá ser posta de parte e, desde o início, que em alguns tipos de rendimentos essa progressividade nunca existiu. O que tem acontecido nos últimos tempos é que essa não progressividade tem sido substancialmente alargada a certos tipos de rendimentos que estavam tributados de forma progressiva. O exemplo mais flagrante, próximo, e que entrou em vigor em 2013, é o caso dos rendimentos prediais, que sempre foram de englobamento obrigatório, por isso sujeitos às taxas gerais, que é a taxa do artigo 68, que tinha 8 escalões, passou para 5, e a partir deste ano, 2013, os rendimentos prediais passam a ser englobados por opção. Ou seja, tem uma taxa de retenção na fonte de 25%, tem depois uma taxa especial de 28% e quem se sentir bem com a tributação em 28% certamente não irá englobar esses rendimentos. Ou seja, não irá contribuir nem para a progressividade, nem para ocupar os escalões que sejam superiores a isso. Quer dizer, vai permitir alguma gestão fiscal nesta área e há outros exemplos. Este é talvez mais próximo. Eu já vou apresentá-lo, porque senão não sabem quem fala, já lá vou chegar. E depois estão à vontade, como é óbvio, para irem interrompendo e para irem acrescentando coisas. A Susana Albuquerque, bem-vinda, estava a ouvir o Avelino e estava a assinar sim com a cabeça, é a secretária-geral da Associação de Instituições de Crédito Especializado. Concorda também que este imposto foi perdendo a sua natureza ao longo dos tempos, não é? Já percebi isso. Sim, concordo. E isso é uma questão, enfim, eu estou aqui a representação da Associação muito mais na vertente da educação financeira, não é? Não sou especialista em direito fiscal como o resto das pessoas à volta da mesa, mas mesmo do ponto de vista da educação financeira, as famílias sentem isso, ou seja, eu acho que para já importa explicar que esta ideia da progressividade era, à medida que eu ia ganhando mais, de acordo com um determinado número de escalões de rendimento, eu ia pagando mais. O que aconteceu quando se diminuíram os escalões e diminuiu a tal progressividade que tivemos aqui a falar, as pessoas não ganham mais e passaram a pagar menos, não é? Em muitos casos, porque por efeito desta diminuição de escalões, elas passaram a estarem num escalão com uma taxa de imposto mais elevada. Passaram a pagar mais. Passaram a pagar mais e a ter menos rendimento disponível, não é? E isso, obviamente, que é muito preocupante para as famílias, especialmente quando muitas delas diziam já não tinham margem para poupar ou para fazer sacrifícios, não é? E eu acho que é sob esse ponto de vista que nos preocupa esta Portanto, diminuição. o imposto com estas alterações pode de alguma forma criar algum sentimento de injustiça ou pode acrescentar algum sentimento de injustiça às famílias, é isso? Claro que sim, não é? Porque as famílias vão sentir no bolso que estão a pagar, vão sentir todos os dias, todos os meses, que estão a pagar e a contribuir para compensar enfim, o buraco financeiro que Portugal tinha, não é? E portanto, sob essa perspectiva, e era provavelmente essa, enfim, a razão pela qual a nossa Constituição previa isto, era por uma questão por um princípio de justiça. Entre outras vertentes, essa justiça deveria ser uma justiça social, não é? Esta ideia de que quanto mais ganhar, mais pago, não é? Porque também é suposto os impostos contribuírem para esta redistribuição da riqueza.
contribuírem para esta redistribuição da riqueza, não é? Através de, eu pago o imposto ao Estado, que depois me vai, através dos serviços sociais, vai ajudar os que menos podem, não é? E os que mais podem são os que contribuem mais. E, de facto, isso começa a estar bastante comprometido e, portanto, de facto, as pessoas queixam-se e, em alguns casos, têm dificuldade em perceber de que forma é que vão fazer face a estas diminuições de rendimento. Miguel, as minhas desculpas por ter interrompido. Miguel Caetano de Freitas é advogado fiscalista. Faça o favor. Sei que tinha já coisas a acrescentar em relação àquilo que foi dito. Não, é assim, eu queria só acrescentar uma coisa, porque nós temos que pensar duas coisas. Número um, a nossa sociedade evoluiu muito nos últimos 30 anos. Portanto, nos últimos 20 anos, nós tivemos um crescimento, mudámos hábitos, as pessoas mudaram-se também, e a fiscalidade, obviamente, tem sempre dificuldade em evoluir e ajustar-se. As preocupações que nós tínhamos há 30 anos continuam a estar presentes, mas temos hoje outras preocupações. Há 30 anos nós não tínhamos famílias monoparentais. Não tínhamos tantas como temos hoje em dia. E, portanto, este fenómeno é um fenómeno que hoje em dia está em crescimento. Há 30 anos nós não tínhamos um problema tão grave como nós temos hoje em dia, com os expatriados, com famílias que se dividem. Tivemos nos anos 60, mas no final dos anos 80 não tivemos. Pessoas que saem, pais que saem, mães que saem e outros que ficam com os filhos. Há uma série de realidades hoje em dia que nós temos que abarcar e que a fiscalidade tem que responder de alguma maneira para continuar a ter algum sentido. Mas há uma coisa que nós não nos podemos esquecer e que é muito importante. Esta questão da progressividade, esta questão do imposto de quem ganha mais tem que contribuir com mais, esta tensão sempre existiu desde o início do IRS. Nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, nós tínhamos as mais-valias que não estavam sujeitas a imposto, outras estavam isentas. Portanto, quem realizasse com rendimentos de capitais, quem tivesse rendimentos de capitais e rendimentos de mais-valias, já teve um tratamento fiscal muito mais favorável do que tem em 2013. Portanto, houve sempre uma opção e sempre... Quer dizer é que houve alguns desequilíbrios que, apesar de tudo, se reequilibraram um pouco. O que eu quero dizer é que nós temos que responder a cada momento às necessidades que nós temos. E o que eu quero dizer é que nós já tivemos uma tensão entre os rendimentos de capital e os rendimentos do trabalho, sempre existiram dentro do IRS e sempre existiram na sociedade. E que nós, quando queremos atrair capital, geralmente damos benefícios aos rendimentos de capital, aos rendimentos que resultem da utilização de capital. Mais-valias, dividendos e coisas do género. E que, ao longo do tempo, nós tivemos que ir corrigindo coisas por uma questão de paz social. E que hoje em dia, efetivamente, já estamos a tributamos muito o rendimento do trabalho, mas já tributamos muito também o rendimento de capital. E que isto são opções políticas e que hoje em dia estão em cima da mesa. E que cada uma destas opções tem as suas consequências. Retributar muito o rendimento de capital assusta quem quer investir capital. Tributar muito o trabalho, se calhar leva pessoas a optarem por outro tipo de relações que não as relações de trabalho. Por exemplo, eu e a Susana temos tido muito essa discussão de vez em quando e que tem a ver com a nossa tendência de sociedade. Quando nós estamos a crescer cada vez mais em rede, em que as pessoas cada vez são mais autónomas, em que passamos a ser cada vez mais nómadas, se calhar, com esta tendência em nós tributarmos mais os rendimentos de trabalho, vamos ver as pessoas a fugirem para as franjas e a quererem ser tributadas como profissionais independentes. E ao serem tributados como profissionais independentes, já saem para uma lógica completamente diferente da lógica do rendimento de trabalho. Já têm uma fiscalidade diferente, sob o ponto de vista da segurança social, tem um tratamento diferente, sob o ponto de vista de deduções, de tributações e de deduções, tem um tratamento diferenciado. Portanto, estas questões, esta progressividade, esta adaptação, estes efeitos redistributivos, têm que ser necessariamente dinâmicos. Agora, acontece é que se calhar nós estamos num problema que é, nós temos que rever isto tudo de uma forma muito profunda, porque se calhar perdemos coerência. E efetivamente, ao longo do tempo, nós temos visto aqui uma coisa que nós temos que repensar. Os rendimentos de trabalho foram sempre muito castigados e continuam a ser. Mas isto depois leva a opções, não é? Claro.
Cristina Pinto, bem-vinda. É professora da Católica, do Porto e da Business School, consultora fiscal. Já agora gostava de ouvir a sua opinião um pouco sobre essas questões que o Miguel aqui colocou. O trabalho continua a ser demasiado tributado. Há equilíbrios que é preciso fazer neste imposto e que não foram conseguidos e alcançados ainda, tendo em conta a sociedade que nós temos hoje. Bem, eu penso que, principalmente relativamente ao ano 2013, se tem vindo a exagerar na carga tributária, nomeadamente sobre o emprego. É de facto um imposto progressivo, mas nós chegamos a um ponto em que temos uma carga muito excessiva face aos outros tipos de rendimentos. É claro que, concordo com o que o Miguel dizia, que no fundo nós já temos vindo a corrigir esta realidade, não é? Basta pensarmos que até 2010 as mais-valias de ações, por exemplo, não tinham imposto. E, portanto, não podemos querer passar de uma situação em que não havia imposto para uma taxa de quase 50%, que é hoje, no fundo, a taxa máxima que se aplica aos rendimentos do trabalho. Porquê? Que impacto e que consequências é que isso teria se houvesse assim um ajuste tão abrupto? No fundo, temos uma redução do investimento, não é? Que é exatamente aquilo que estamos a tentar evitar. Aliás, em termos de IRC... Precisamos de investimento para ter crescimento económico, não é? Para ter trabalho. Estamos a fazer hoje, atualmente está a ser promovida uma reforma do IRC exatamente para tentar atrair o investimento. Portanto, temos que ter um sistema coerente. Não é? Não podemos tentar do lado do IRC atrair o investimento e depois do lado do IRS condená-lo ao fracasso, não é? Mas penso que ainda haverá muito a fazer, principalmente eu diria que não tanto em sobrecarregar os rendimentos os rendimentos de capitais e de mais-valias, mas tentar reduzir esta carga tributária excessiva que existe sobre o rendimento de trabalho. Aqui não é apenas o trabalho dependente, mas também o independente tem uma carga tributária elevada, porque no fundo ambos estão sujeitos às tais taxas do artigo 68, que são taxas progressivas em função do rendimento. E, portanto, penso que o problema, de facto, é interessante analisar esta questão da progressividade. É importante que o IRS seja progressivo, mas se calhar, antes disso, é fundamental pensarmos no nível de taxas a que estamos a chegar. Eu estou de acordo com o que os colegas abordarão há momentos. Apenas uma nota que o Dr. Miguel ou deixou escapar, ou era intenção mesmo, e com o qual eu não concordo, é que, por força da carga fiscal do rendimentos do trabalho, fujam para as franjas dos profissionais liberais. Penso que não. Porquê? Porque, em termos de progressividade, é a mesma progressividade. Nós temos, neste momento, obrigatoriamente, sujeito às taxas do artigo 68 progressivas, os rendimentos do trabalho, da mesma forma que temos os rendimentos dos trabalhadores independentes, ou seja, dos empresários em nome individual e dos chamados recibos verdes. A progressividade é a mesma. O que altera são as deduções à matéria coletável desses dois grupos para depois apurar o rendimento líquido. E em relação aos profissionais liberais, a diferença é que temos dois sistemas. O do regime simplificado, em que os prestadores de serviços vão considerar como rendimento líquido, era 70% até 2012, passou a 75% em 2013. E a partir daí é tudo igual, seja rendimento do trabalho, seja rendimento dos profissionais liberais. Não há nenhum tipo de alteração. Não há uma vantagem em deixar de ser trabalhador dependente, muitas vezes para ser um trabalhador independente. Exatamente. Aliás, nós neste momento temos... Vantagem em termos fiscais. Exatamente. Falar aqui, como é óbvio. Depois existem outras vantagens e desvantagens, mas se pesarmos ambas, não sei para qual delas é que eu cairei. Eu estou nos dois lados, sou professor e sou trabalhador independente também. Mas não sabe qual das suas faces fiscais é mais simpática. Exatamente. Tem vantagens e tem desvantagens, uma e outra, em função do tipo de vida e do tipo de família que se tenha por trás também. Isso também é importante. Mas, neste momento, as únicas categorias que obrigatoriamente são completamente com taxa progressiva é a categoria A, que são rendimentos do trabalho, a categoria B, rendimentos empresariais e profissionais, e a categoria H, que são das pensões. Os outros rendimentos de capital, incrementos patrimoniais, onde são as mais-valias, rendimentos prediais, aí já há uma grande parte, ou quase generalidade desses rendimentos, são por taxas especiais, as taxas especiais liberatórias. A carga fiscal do IRS não é só, temos estado a falar sobretudo dos rendimentos, que é a parte da fatia mais importante, provavelmente, e
à qual as pessoas têm mais atenção, mas além do rendimento, a carga fiscal é determinada também por outras coisas, não é? Quais são? Ou seja, a carga fiscal é essencialmente condicionada por quê? Pelo rendimento bruto e depois pelas deduções que se podem fazer a esse rendimento bruto. E já nestas deduções houve ligeiras alterações no decurso para o ano 2013. Já falámos aqui algumas delas? Exatamente. Eu não me irei repetir, mas queria só acrescentar que aí não, mas podemos repetir, porque esta é a parte importante para as pessoas neste momento, é perceberem o que é que podem deduzir, não é? Muito bem. É sempre uma questão importante para quem tem que entregar as declarações de IRS. Por isso, em termos de apuramento do IRS, qual é a mecânica do IRS? Categoria A, rendimentos brutos, deduzem-se as deduções específicas dessa categoria e apura-se o rendimento líquido. Rendimento bruto da categoria A, da categoria B, deduzem-se as deduções específicas dessa categoria, que neste caso, da categoria B, são os tais rendimentos do trabalho empresarial e profissional, que se optar pelo sistema simplificado, é uma percentagem sobre as vendas ou prestações de serviços. Ou então pela contabilidade organizada, e nesse caso é o resultado que surgir de acordo, grosso modo, com as regras do IRC, com umas pequenas alterações. Em relação aos rendimentos prediais, é o rendimento bruto deduzido dos encargos que se tenha com o prédio, nomeadamente o IMI, reparações e coisas desse género. Dos rendimentos capitais, normalmente não há grandes deduções. E das pensões, há depois uma redução genérica que existe depois de forma degressiva a partir das pensões na ordem dos 22.500. Há poucas alterações. Nomeadamente nos rendimentos da categoria A, para os sujeitos passivos que fazem parte do agregado familiar, ou seja, quem tem rendimentos, teve uma redução dessas deduções. Mas para os dependentes já houve um aumento dessas reduções. Quer dizer, houve aqui uma intenção clara, parece-me, de incentivar as famílias com maior número de dependentes. E essas deduções foram aumentadas, ou seja, andaram um pouco ao arrepio das deduções que foram genericamente reduzidas. Depois, apurados esses rendimentos líquidos, temos um somatório que se chama rendimento tributável ou matéria coletável e vamos ver em que escalão é que ficamos. E surge, por vezes, a noção de que as pessoas dizem eu mudei de escalão. O mudar de escalão, as pessoas absorveram para elas que mudar de escalão quer dizer que todo o seu rendimento vai ser tributado pelo escalão superior. Não é assim. O rendimento é partido em fatias. A primeira fatia tem a taxa pequena, depois a outra fatia tem o escalão, tem o segundo escalão, a terceira fatia, terceiro escalão, e assim sucessivamente. Muda-se de escalão pelos rendimentos que vão subindo. Os que estão por baixo são sempre tributados à mesma taxa. Isso não muda. Estamos a falar dos rendimentos mais baixos, das pessoas com rendimentos mais baixos, é isso? Quaisquer deles. Vamos supor uma pessoa com rendimento... Mas depois há uma imensa classe média que vai subir de escalão. Porquê? Porque os escalões encolheram. Por isso, menor rendimento preenche os escalões mais altos. Ou seja, enquanto que há um ano eu atingia... Portanto, quem na prática pode não ter impacto são as pessoas que ganham muito pouco. Como? Quem na prática não tem impacto são as pessoas que ganham muito pouco. Que ganham muito pouco não tem impacto, de facto. Mas a partir de 7.000 e poucos euros já... há impacto. Anuais? Exatamente. E depois vai subindo. Enquanto que em 2012 se atingiu o escalão máximo, que era de 46,5%, nos 153.000 euros de rendimentos anuais, em 2013 atinge-se o escalão de 48% aos 80.000. Ou seja, o que está para baixo é tributado pelas fatias, o que estiver de para cima, tudo o que vier, terá essa tributação dos 48,5%. Depois ainda agravados com duas taxas, uma taxa dita de solidariedade, que varia entre 2,5% e 5%, e uma outra taxa que é a chamada sobretaxa, que é de 3,5%, que vai incidir sobre a totalidade dos rendimentos líquidos deduzidos do salário mínimo nacional anual. Essa sobretaxa também foi aplicada em 2012? Essa sobretaxa não foi aplicada em 2012. Só vai ser em 2013, não é? Foi aplicada em 2011, que foi quando houve aquela história dos
do subsídio dos funcionários públicos, que lhes foi retirado a eles, e para os outros profissionais, nomeadamente trabalhadores por conta de outrem, mas não do Estado, e para os trabalhadores independentes, foi criada essa taxa de 3,5%. Taxa parou e a durante explicação um ano, mas vai regressar, o que quer dizer que em 2014... Em 2013, rendimentos, perdão, 2014, rendimentos referente a 2013, vamos ter aí um duplo efeito. Primeiro, a minha percepção é que, para os rendimentos de 2012, declaração que está a ser neste momento entregue, a alteração não será muito substancial. Há alteração, e tenho vários ensaios que fiz, e de facto há aumento de tributação. Mas o aumento de tributação é brutal em 2013. Porquê? Porque acumula com todos os decréscimos das deduções e com todas as limitações que foram impostas às deduções, e acumula ainda com a sobretaxa que existiu em 2010, por isso subcarregou 2010, ao compararmos, perdão, que existiu em 2011, ao compararmos com 2012, o 2012 não cresce muito porque já não tem essa sobretaxa, claro, mas o 2013 irá crescer enormemente por força destes dois efeitos conjugados. Susana, já vamos continuar. Vamos dar a volta para todos podermos contribuir um bocadinho. Susana, mantém-se a consignação de IRS, ou seja, a possibilidade de as pessoas doarem, não é? Uma parte 0,5% do... Isso mantém-se. É importante estarmos atentos a isso, perceber bem como é que isso funciona. Porque isso não tem custo para nós e é uma forma de nós podermos apoiar com uma parte do imposto, não é? Aquilo que será o nosso imposto, este 0,5%, podemos apoiar uma instituição qualquer. Portanto, eu diria que todos ganham, não é? Todos ganham neste sistema, e acho que vale a pena recordar isso. Porque às vezes as pessoas... É bom as pessoas perceberem o que é. Sim. E como é que podem usá-lo, se quiserem fazê-lo. Pronto, de duas uma. Ou as pessoas de facto entregam no balcão das finanças e entregam a declaração em papel, e aquilo que precisam de levar é o número de contribuinte da instituição que querem apoiar, não é? Ou fazem na internet e de novo precisam de ter o número de contribuinte, ou às vezes também se encontra na internet, ou mesmo, já vi em algumas repartições de finanças, sugestões em instituições que têm cuja lista que podem ser apoiadas por nós e que têm lista com os seus nomes e com os seus números de contribuintes. Portanto, é bom recordarmos que podemos fazer isso, porque às vezes as pessoas saltam aquele campo e não fazem essa consignação que pode, de facto, muitos poucos somam muito, e podemos, de facto, estar a ajudar... Ser uma forma de... instituições que cada vez mais também vão ter... Por acaso, não tenho ideia, não sei se algum de vós tem, se isto é muito aplicado, ou seja, se os portugueses, se os contribuintes... Eu, por acaso, não usam tenho esta... não sei se existe bastante receio, pelo que soube recentemente, que as pessoas têm a ideia de que vão, no fundo, contribuir com mais. Vão pagar mais, ou então ser reembolsados de menos. E, portanto, parece-me que, principalmente as pessoas já com mais alguma idade têm alguma dificuldade. Talvez a mensagem não tenha sido bem transmitida. Portanto, não há sequer um cêntimo. Já agora esta possibilidade existe desde quando? Já tem 2001. Não queria... Sim, à volta de 10 anos. Tem à volta de 10 anos. E, portanto, não é... Existe este receio, não parece que as pessoas não aplicam muito. E se calhar muitas vezes, porque também o preenchimento da declaração, apesar de não ser muito complicado, tem sempre alguma dificuldade. E, também portanto, nunca fui um assunto pode ser que o nome consignação também não seja muito trabalhado ao nível da opinião pública e percebido, não é? Eu acho que até houve, inclusivamente, havia um sentimento, inclusivamente, de entregas dos recursos em atraso às instituições de solidariedade, porque várias vezes essa matéria foi discutida, e depois houve, ao longo do processo, de facto, houve erros de comunicação. Inclusivamente, depois houve questões... tinham que ser sujeitos a IVA às entidades de solidariedade, e depois essa questão nem todas eram. E, portanto, houve uma série de precalços ao longo do tempo que desacreditou. Portanto, isto nunca foi bem trabalhado, mas é uma hipótese que as pessoas têm, que é o de, na prática, destinar uma pequena porcentagem, os tais 0,5% que a Susana falava, do seu imposto, contribuem para o Estado, e entregá-lo a uma instituição de solidariedade escolhida social, pelo contribuinte. Exatamente, mas que existe uma listagem no site da Administração Tributária, portanto, para quem quiser consultar, existe um site bastante extenso, com muitas páginas, de instituições, desde instituições religiosas até de solidariedade social, em que, no fundo, podemos escolher uma delas e entregar parte do 0,5% do IRS, no fundo, apenas preenchendo um quadro, que é o quadro 9
do anexo H da declaração, portanto é muito simples. As pessoas não tiveram a percepção de que esse 0,5% é o Estado que recebe menos, têm algumas a convicção de que esse 0,5% é a acrescentar à sua carga de IRS. E, de facto, eu penso que as instituições de solidariedade e todas aquelas que podem beneficiar disso tinham a obrigação de fazer alguma campanha nesse sentido. Precisamente para esclarecer as pessoas desta possibilidade, porque provavelmente muita gente estaria disponível se esta questão fosse clarificada e fosse transparente em fazê-lo, não é? Porque a questão é dizer, do IRS que eu entrego, 0,5% eu não quero que vá para o orçamento do Estado da despesa. Eu é que digo para onde vai. Ou seja, é exercer uma autoridade que tem sobre o dinheiro, o seu próprio dinheiro. Exatamente. É um direito, não é? Mas aquilo que o Miguel me estava a dizer é que, por parte da administração, também este processo nunca foi muito transparente e muito claro. Houve dificuldades na gestão própria do processo. E eu recordo-me que a questão da listagem é uma questão relativamente recente. Sim. Não surgiu porque houve uma série de entidades que não se qualificavam. Depois houve problemas também numa lógica. Eu recordo-me que isto não tenho tão presente assim, mas houve problemas não só na qualificação das entidades, mas também houve alguns requisitos adicionais que não estavam previstos inicialmente. E, portanto, isto descredibilizou. Mas já lá vão 10 anos. Este processo agora isso foi ultrapassado, não foi? Acreditamos que sim agora, mas eu recordo-me também há 2 ou 3 anos as entidades diziam que as verbas eram entregues muito atrasadamente. Portanto, é assim, este processo não tem sido gerido de uma forma que se calhar, acaba ou pelo menos por não dar para cá a para fora confiança suficiente ao contribuinte para ele fazer essa opção. Deixe-me dizer só uma coisa, é assim, o IRS, eu tenho uma visão do IRS que ao longo destes tempos, e com estas preocupações todas em nós termos que buscar, os compromissos políticos que se vão constituindo ao longo do tempo, isto tem de alguma forma desvirtuado algumas coisas no IRS e tem de alguma forma também o fio condutor inicial perderam-se coisas. E o IRS hoje em dia é assim, há ou uma manta de retalhos ou um queijo suíço ou qualquer coisa assim, e que depois aquilo é difícil de gerir. E tem muitas partes ocultas. Ainda há bocado estávamos a falar de uma situação que eu achava engraçada que se coloca hoje em dia. Só uma questão, eu não tenho para mim tão claro a questão dos rendimentos do trabalho, dos rendimentos dos independentes ou dos profissionais liberais. Que seja exatamente a mesma coisa. Efetivamente, o facto de nós estarem os dois sujeitos a uma taxa progressiva, parece-me a mim que o facto de uns poderem deduzir determinados custos e os outros não o poderem fazer, obviamente podemos dizer, bom, a quem está a trabalhar por conta de outrem não tem esses mesmos custos, mas hoje em dia, como as relações de trabalho estão constituídas, em que as pessoas assumem uma série de investimentos enquanto trabalhadores, não sei se o facto de estar a trabalhar e eu não poder deduzir determinados custos e o facto de eu ter uma relação que não é uma relação laboral e ser um profissional liberal e poder deduzir esses custos, se isto não me desvirtua efetivamente, não me permite que eu, enquanto profissional liberal, em determinadas circunstâncias, possa ter uma vantagem relativamente a um profissional dependente. Vamos seguir duas coisas, se me permite. O regime simplificado, em que, no caso da prestação de serviços, é considerado como rendimento líquido 75% de valor. Certo. Porque eu, logo à cabeça, tenho uma presunção de custo. Exatamente, pronto. Tenho 25% de presunção de custo. Exatamente. Que serão para pagar a renda, serão para pagar a luz, a empregada, o que quer que seja. Se é muito ou pouco, é discutível. E aqui, de facto, é aleatório. Pronto. É aleatório não, é factual. São 25%, se é mais ou não. Mas isso só funciona para rendimentos de produtos até 150 mil euros. A partir daí, tem de optar pelo regime da contabilidade organizada. Ou optar antes do 150. E em relação, ou seja, e no caso do regime simplificado, é indiferente ter ou não documentos de despesa. Não, é 75% do ponto final. Não é isso que nós... Se for o regime da contabilidade organizada, há uma disposição no Código, e que a Administração Fiscal está muito atenta a ela, que diz que só se podem deduzir despesas que sejam imprescindíveis para a manutenção da fonte produtora ou para a angariação do rendimento. Por isso, não vamos dizer que são todas as despesas ou quaisquer despesas entram. Não. Obrigatoriamente para a manutenção da fonte produtora ou para a obtenção de rendimento. Não vamos não. A questão que se coloca é o seguinte, efetivamente há uma faculdade... que é muito interessante.
porque é às vezes nos detalhes que está tal a diferença de escolher e as opções que se podem ter a nível do IRS. Mas há uma coisa que nós não podemos desvirtuar, é que, efetivamente, quem está numa situação de um profissional liberal tem direito a assumir determinados, tem a possibilidade de assumir determinados custos e que eles tenham um efeito fiscal que pode ser favorável, que um profissional que está a trabalhar por conta de outra não pode. E agora, se estes custos são através da demonstração de faturação ou se eles são reconhecimento automático à cabeça, porque eles são diretamente reconhecidos porque estamos num regime simplificado, isso existe. Mas o IRS tem várias coisas. Mas, efetivamente, hoje em dia há coisas que nos preocupam e que há novas realidades. E que já começámos a falar nisso. Há novas realidades que nós hoje temos que chamar a atenção das pessoas. Vamos falar dela já a seguir, Miguel, se me permite. Vou ter que fazer aqui uma pausa. Vamos mostrar uma outra reportagem, um outro trabalho feito para este programa de sociedade civil. Além das mudanças de que já falámos aqui, nomeadamente na peça de abertura deste programa, há outras mudanças nas declarações de IRS deste ano. Vamos saber agora quais são as alterações fiscais para as pessoas com deficiência, por exemplo, também nas despesas com lares e energias renováveis e nos subsídios de alimentação. Em 2012 surgiram algumas mudanças no regime fiscal. O mais provável é que se gere confusão em relação às alterações aprovadas em orçamentos do Estado e que implicam os euros a mais ou a menos na carteira dos portugueses. Uma das medidas que não sofreu alterações foi a isenção para contribuintes com deficiência. 90% dos rendimentos destas pessoas estão sujeitos a impostos e os restantes 10% não podem ultrapassar os 2.500 euros. Caso contrário, também esta será tributada. Estes contribuintes podem ainda deduzir 25% dos prémios dos seguros de vida até 15% da coleta. Com exceção dos cidadãos com deficiência e dos trabalhadores de profissões de desgaste rápido, os pescadores, desportistas profissionais e mineiros, os contribuintes já não podem deduzir no IRS os prémios pagos anualmente pelos seguros de vida e acidentes pessoais. O fisco aceita despesas com lares, apoios domiciliários e instituições de apoio à terceira idade. Assim, no IRS de 2012, continua a ser possível deduzir 25% destas despesas até um limite de 403,75 €. Uma das alterações que pode ter mais impacto na vida dos trabalhadores está relacionada com o subsídio de alimentação. A referência para o cálculo é feita com base no valor diário do subsídio de alimentação dos funcionários públicos, que era de 4,27 €. Esse valor era majorado em 50% quando o subsídio era pago em dinheiro e 70% no caso dos vales. Passa-se que esses limites foram alterados no Orçamento do Estado de 2012, passando a 20% no primeiro caso e 60% no segundo. Em efeitos práticos, isto significa que anteriormente podia deduzir até 6,41 € em dinheiro e 7,26 € em vales. Agora, esses números desceram para 5,12 € e 6,83 €, respectivamente. Quanto às energias renováveis, estas deixam de ser consideradas como benefício fiscal. Acaba o apoio à compra de janelas com vidros duplos, por exemplo. Deixa assim de se poder declarar as despesas com equipamentos que funcionem com energias renováveis ou com obras de melhoramento térmico. E a taxa adicional de IRS para rendimentos coletáveis que se situarem no último escalão de que tanto se ouve falar, em 2012 fica-se pelos 2,5%, mas prevê-se uma subida de mais de 1 ponto percentual já para o IRS de 2013. Portanto, os contribuintes com rendimento superior a 153.300 € anuais ficam com uma taxa adicional de IRS de 2,5%. Estamos de regresso, vamos aproveitar, depois desta peça e destes esclarecimentos que tivemos aqui, através dela, para colocar também questões de dois espectadores que foram colocadas na página do Facebook do Sociedade Civil. Um deles é Jorge Silva, que diz que é trabalhador dependente, mas que fez um trabalho em outubro de 2012, sobre o qual passou um recibo verde. A questão dele é quando é que terá que entregar a declaração, pelo facto de fazer este trabalho. Não sei, talvez a Cristina nos possa ajudar. Portanto, só para recapitular os prazos, para quem tiver apenas rendimentos da categoria A e H, que é rendimentos do trabalho dependente e pensões, poderá entregar em papel, agora já durante o mês de março, ou através da internet no mês de abril.
Para quem tiver rendimentos, que é o caso desse telespectador, portanto, rendimentos da categoria B, porque se passam um recibo verde, tem então rendimentos do trabalho independente, terá que entregar já a declaração numa altura diferente. Se quiser, seja só um recibo, como é o caso aqui. Sim, porque no fundo o que interessa é a qualificação dos rendimentos e não tem apenas, seja grande ou seja pequeno valor, não tem apenas rendimentos da categoria A e H. E, portanto, tem que entregar na segunda fase, digamos assim, do IRS. E, portanto, poderá entregar em papel, se assim o desejarem, em abril, ou então em maio, através da internet. Muito bem. Vou colocar outra questão também, que nos foi posta pela espectadora Maria Dias. Diz ela que tem uma filha com 20 anos, que está na universidade. Ela trabalha em part-time desde agosto do ano passado, presumo. Como ainda vive em casa, queria saber se, é a pergunta dela, a minha filha deverá fazer a declaração de IRS sozinha, individual, ou se ela entra no IRS familiar. Essa é uma das questões. E as despesas da faculdade também, assim como o aluguer do quarto, em que declaração devem ser colocadas? Na dela ou na familiar, consoante a resposta da primeira pergunta. Penso que a Cristina conseguiu perceber qual era a situação. Sim, exatamente. Portanto, está em causa um contribuinte que tem um filho, não é? Que já não é menor, portanto, se fosse menor não havia dúvida de que incluía como dependente. Sendo maior, temos que ver aqui, à partida, o filho é apto para o trabalho, portanto, não tem qualquer tipo de deficiência. Se bem que a dúvida desta espectadora, penso também que passava pelo facto de ela ainda residir em casa dos pais. E, portanto, não sendo menor, não estando inapto para o trabalho, o que nós temos que ver é se, no fundo, temos que ver um outro tipo de questão. Primeiro temos que ver se o filho tem até 25 anos, neste caso tem, se frequenta o nível de ensino 11º, 12º ano, ensino médio ou superior, que neste caso parece que também se verifica, e desde que receba menos do que a retribuição mínima mensal garantida, aí é que vai ter que ver os valores que recebe, poderá incluir como dependente no IRS dos pais. Retribuição mínima mensal garantida é? 485. Acho que é mais fácil assim. Exatamente. Portanto, se tiver até este valor, resumindo, se for maior de idade, se tiver até 25 anos, pode ser incluído no IRS dos pais, desde que frequente o nível de ensino que referi, e desde que tenha até a tal retribuição mínima mensal garantida dos 485 euros. Mas também pode fazer em separado, se quiser. Também poderá fazer. Tem vantagens ou desvantagens numa outra situação? E é uma questão de se fazer... Tem que se fazer contas? Tem que se fazer uma simulação, que poderá utilizar-se o próprio sítio da administração tributária. À partida, diria que pela descrição, se os valores não forem muito altos, compensará integrar como dependente no IRS dos pais. Mas, como disse, só fazendo a simulação, isolado e... Miguel, regresso a si, porque tinha prometido que íamos esclarecer essa questão, já tem falado nela desde o início deste programa, que é esta nova realidade que existe para este imposto. Eu não sei bem o que é que nos queria, que exemplos nos queria dar sobre isso. Eu queria comentar essencialmente duas situações que eu acho que são novas e que uma não é tão nova, uma outra já é uma expressão também da situação que nós estamos a viver, sob o ponto de vista económico, que é as famílias cujo pai ou mãe acabam por estar fora de Portugal a trabalhar. E estas questões vão se colocar cada vez mais. E eu já tenho visto, analisado também, as empresas estão preocupadas com isto, quando mandam os seus trabalhadores para fora, e porque isto tem impactos a nível do IRS. Tem impactos porque, se ficar o centro da vida familiar em Portugal, Portugal pode tentar atrair o rendimento e tributar o rendimento todo em Portugal. E, como tal, alguém que trabalha fora de Portugal, de repente, vê-se na contingência de pagar impostos em dois países. Portanto, há uma série de questões que devem ser ponderadas e devem ser pensadas quando as pessoas dão estes passos e devem deixar a sua situação fiscal perfeitamente resolvida. Mas eu estou a dizer isto, mas também estou a falar com famílias que saem. Famílias que saem e deixam rendimentos em Portugal ou tiveram parte dos seus rendimentos obtidos em Portugal no momento da saída. E estas questões todas têm que ser devidamente ponderadas e têm que ser devidamente expressas também nas declarações de rendimentos. Esta é uma das realidades que parece-me que é importante nós chamarmos a atenção das pessoas. Pois isto também acaba por ter impacto noutros tipos de rendimentos também. Toda a lógica dos impostos acessórios, dos rendimentos depois resultantes das vendas dos prédios e das casas e das heranças. É um assunto extremamente controverso no plano fiscal,
e que é importante que nós começarmos a chamar a atenção das pessoas. É controverso, mas não tem regras definidas pelas quais as pessoas dizer, por possam exemplo, guiar? é assim, a nível do IRS, há uma série de regras. Há um modelo da OCDE, em que uma convenção modelo da OCDE, cujas estas questões e estas matérias estão estudadas, e Portugal tem uma série de convenções contra a dupla tributação, e nós, em regra, conseguimos determinar qual é o país da residência, qual é o país onde nós podemos afetar os rendimentos. Acontece que o que eu tenho notado enquanto advogado é que as pessoas, no momento de saída, ou vão desesperadas, ou estão cansadas, ou então a última coisa que se preocupam é efetivamente em resolver a sua questão fiscal. E a questão e nós temos uma lógica em Portugal em que as pessoas são tributadas no centro da sua vida familiar. E agora imaginemos que temos uma família em Portugal e a mãe sai e fica o pai com um filho, e de repente a mãe vem cá 2 em 2 meses a Portugal, mas efetivamente continua a ter a sua conta bancária em Portugal, não fez nada, não se esforçou, não pensou, efetivamente o seu rendimento está todo fora de Portugal, mas não tratou das coisas como deviam de ser. E efetivamente o seu rendimento estando todo fora de Portugal, ela estando separada de Portugal, estando distante, pode haver uma prerrogativa que o rendimento só seja tributado no estado da fonte, onde ela esteja. Mas podemos estar aqui perante uma situação de conflito efetivo. Muito bem. Numa situação dessas, muito concreta, como é que nos está a dar, o que é que essa mãe teria que fazer? Ou deveria ter feito antes de sair? Olha, a minha questão é assim, que nós estamos perante uma situação de separação, não é? De separação, sob o ponto de vista tributário. Portanto, as declarações devem ser apresentadas pelo pai, cá em Portugal, e pela mãe fora de Portugal. O centro de vida familiar há aqui uma ruptura. Portanto, há aqui situações que nós temos que ponderar. Agora, se me disser mesmo assim... que não seja uma ruptura efetiva. É assim... uma pessoa que está fora a trabalhar, mas que continua a pertencer àquela família. Continua a pertencer, mas a questão, sob o ponto de vista familiar, há aqui uma dissolução. Portanto, do ponto de vista tributário, há aqui uma dissolução. Quer dizer, o rendimento já não é partilhado de uma forma conjunta. Quer dizer que essas pessoas não podem apresentar rendimentos em conjunto? Têm que serem separados? Não devem apresentar os rendimentos em conjunto. É uma opção. Não é uma proibição, atenção. É uma opção. Exatamente. As pessoas têm que perceber com o que é que contam e, nessas circunstâncias, o que é que lhes vai acontecer fiscalmente. Porque correm o risco de ser tributados em 2 países ao mesmo tempo, em 2 Estados ao mesmo tempo. Bem. E depois a questão das compensações e dos reconhecimentos dos custos e dos créditos de impostos não funcionam sempre. Portanto, nestas circunstâncias, quem precisar ou decidir sair para o estrangeiro para trabalhar, deve informar-se sobre as condições fiscais que passará a ter, antes de o fazer. Nomeadamente fazer a leitura da Convenção para evitar a dupla tributação. A leitura da Convenção? A leitura da eventual Convenção. Portugal não tem convenção com todos os países do mundo, mas tem com umas dezenas largas, não sei quantas, mas à volta de meia centena de convenções, e será importante ler a Convenção. Onde é que as pessoas podem procurar essa informação? Está no site da Administração Tributária. Basta convenções para evitar a dupla tributação. Isso aparece logo essa informação. E depois tem várias opções, nomeadamente poderá se reunir condições, ser tratado como um residente não frequente, por exemplo, que lhe dá algumas vantagens, dá-lhe uma isenção, embora com progressividade, mas dá-lhe uma isenção, ao contrário dos residentes que tenham rendimentos do estrangeiro, em que não há isenção, há uma atribuição, mas direito a um crédito de imposto. Qual é a diferença? Se tiver rendimentos do estrangeiro, que normalmente é obrigatório englobar, no regime geral, o que vai acontecer é que poderá deduzir o imposto que deixou no estrangeiro, ou o menor dos dois, o correspondente à sua taxa de imposto português, ou, se for menor, a taxa da Convenção, e se não houver Convenção, a taxa que foi retida lá. Portanto, mais importante é que as pessoas tenham atenção à sua situação fiscal. Se for residente não frequente, se decidem sair do país. O rendimento obtido no estrangeiro não é tributado, mas conta para efeitos de determinação da taxa de incidência. Muito bem. Susana, as famílias devem preocupar-se e vale a pena continuarem a investir o seu tempo em colecionar faturas,
faturas de saúde, das despesas de saúde, das despesas de educação, que já percebemos que não vão mexer este ano, em termos de benefícios fiscais e de habitação, etc. Pensão de alimentos. Claro que sim, até porque, sim, vale. Até porque desde logo, e ainda antes de pensarmos no imposto que teremos que pagar sobre o nosso rendimento, enfim, uma das competências básicas do dinheiro é nós sermos capazes de seguir o nosso dinheiro. Sabemos para onde é que está a ir o dinheiro. E eu continuo a ouvir, ao fim de muitos anos da formação, continuo a ouvir as pessoas dizer: eu não sei para onde é que vai o dinheiro voa. Então, desde logo, nós guardarmos os talões de todas as despesas, todas as compras que fazemos, tem essa vantagem de poder mostrar onde é que eu gastei o meu dinheiro. E depois tem ainda a vantagem... Mas é preciso fazer contas. Depois é preciso fazer contas, é essencial. Não basta colecionar, é essencial fazer contas, não é? Mas por semana ou por mês, chegar nos talões e perceber... Mas se eu não tiver os talões, claro, é impossível eu seguir o rastro do meu dinheiro. Claro. Pronto. Portanto, esse é um princípio básico que, quando chega a esta altura, eu diria que o ideal é eu saber, eu no início de 2012, porque isso já é conhecido, porque já foi aprovado o orçamento para 2012, eu já sei quais é que são os limites, não é? Estes limites que nós estamos a falar agora, para as declarações de IRS que começamos agora a fazer a partir de março, já são conhecidos desde final de 2011 e início de 2012. E, portanto, eu a partir daí já sei quais é que vão ser os limites das minhas deduções. O ideal era eu ter começado a fazer o planeamento, não é? Mas mesmo que não o tenha feito, se juntei todas as faturas, agora o que devo é separá-las pelas tais rubricas que nós estivemos a falar. A educação, os seguros, porque mesmo tendo diminuído os limites das deduções e apesar de terem sido reduzidos os tetos máximos para essas deduções... Há sempre alguma coisa que se pode descontar. Há sempre alguma coisa que se pode descontar e que nos beneficia, não é? Porque ou diminui a nossa fatura de imposto e, portanto, ou vai diminuir de facto o imposto a pagar ou vai aumentar o reembolso. Quer dizer, Susana, que nós nesta altura deveríamos estar a planear, era a nossa declaração de IRS do ano que vem. Certo, ou seja, devíamos perceber qual é o teto de deduções que, em princípio, poderemos fazer de acordo com os rendimentos que estamos ou que ponderamos ou prevemos receber este ano. Certo. E começar a fazer, então, essa... Exatamente. Portanto, exatamente essa não devíamos mensagem. estar a pensar na declaração do ano passado, devíamos estar a pensar na próxima. Já devíamos estar a pensar na do próximo ano, a partir de janeiro deste ano. Ainda estamos a tempo. E mesmo em relação ao do ano passado, se juntarmos os nossos recibos todos, apesar de ainda não termos feito contas, este é o momento de o fazer. Não é? Então, em relação ao próximo ano, o que é que pode aconselhar aos nossos espectadores que tenham essa vontade Desde para já... este programa de começar a planear então, o que a sua vida fiscal do próximo ano? Guardem todos os recibos destas despesas, que são normalmente despesas obrigatórias, despesas com saúde, despesas com educação, despesas com seguros, não são obrigatórias, mas quer dizer, são um elemento a que, na maior parte dos casos, saberem já quais são os tetos máximos que podem descontar em cada um. Convém saber já o que vai variar, como nós vimos aqui também, não é? Porque se mantém esse princípio, de acordo com o escalão em que nós estamos. Como esses escalões mudaram, não é? Convém nós sabermos isso. Essa informação está acessível, como aqui já foi dito, numa série de sites. Há simuladores. Eu aconselho muito a nós usarmos os simuladores já desde o princípio do ano que nós falamos nisso. Isso é fácil de usar, qualquer pessoa pode tranquilamente usar um simulador? Qualquer pessoa que desde tenha acesso à internet são muito de utilização muito simples. E muito quais são já amigável. agora os simuladores que aconselha a quem quiser fazer uma previsão então, em relação há ao próximo simulador ano? que eu aconselho, passa a publicidade, que é fornecido pelo Diário Económico, em parceria com uma consultora internacional. E que está no site do Diário Económico. Não é? E as pessoas podem consultar, quer os pensionistas, que também é muito útil, porque às vezes os simuladores não tinham em conta as especificidades, a forma como são tributados os pensionistas, quer dos pensionistas, quer das pessoas que trabalham, não é? Portanto, se as pessoas mantiverem uma vida mais ou menos estável dentro das previsões que fazem com esse simulador, vão poder perceber se para o próximo ano terão direito, em princípio, a um reembolso ou se, ou, ao contrário, se terão que pagar. Certo, não é? certo. Isso é uma vantagem também, saber isso à partida. É uma vantagem porquê? Porque imagino que eu descubro que vou ter que pagar mais, ou que eu não pagava, vou ter que passar a pagar. Isso permite-me, por exemplo, começar a poupar e não ter de repente um mês de desequilíbrio financeiro. Ou antes, pelo contrário, se eu perceber que vou ter um determinado reembolso, eu posso eventualmente planear a minha poupança. Imagino que eu planeio poupar X em determinado ano. E já conto com aquilo que vou receber, não é? Portanto, faz todo o sentido eu saber...
eu costumo dizer que planear é igual a poupar. Quando eu sei o que vai acontecer e sei com antecedência, eu posso me precaver, não é? Com muito mais facilidade e, portanto, tenho muito mais flexibilidade financeira e muito mais desafogo financeiro. Portanto, é importante que as pessoas façam esse planeamento, não é? Claro que e sim, façam claro esse que sim. trabalho de casa ao longo do ano anterior. E que perguntem e que não tenham vergonha de perguntar, porque eu acho que nós, portugueses, ainda continuamos a ter vergonha de perguntar. E é cada vez mais técnico e cada vez mais complexo, não é? Basta ver este tema de que nós estamos aqui a falar hoje. Só as deduções implicam, de facto, muita informação. Implicam nós perdemos um bocadinho de tempo, mas vale a pena perdermos esse tempo, porque podemos, de facto, poupar e ganhar dinheiro com isso. Ou seja, é imprescindível que se aconselhem. E eu vou dar... Quais são as formas das pessoas se aconselharem? Que sejam simples, que sejam acessíveis e que, de preferência, sejam grátis. Se utilizarem um simulador, por erro e tentativas chegam lá. Mas eu estou convencido que é capaz de ser demasiado maçudo estar a utilizar esses simuladores, mas há muitos profissionais e muita gente que sabe disso e que naturalmente que dará isso com toda a facilidade. 2 exemplos só. Um PPR. Vamos imaginar que eu queria fazer um plano de poupança reforma, já tenho mais do que 35 anos, mas supondo que eu tinha 35 anos. Posso fazer um PPR e até aos 35 anos posso deduzir 400 euros, até 400 euros, 20% do que eu investir no PPR até ao limite de 400 euros. Ou seja, eu posso, para ter o benefício máximo, eu faria um PPR de 2.000 euros. Simplesmente, isso é o que está nos limites dos PPRs. Simplesmente, esse PPR enquadra-se num outro conjunto de limites, que é os limites dos benefícios fiscais. Então, se olharmos só para os PPRs, caímos nesta armadilha, que é fazer um PPR de 2.000 euros para beneficiar dos 400. E podemos não conseguir beneficiar. Exatamente. Porquê? Porque se depois olharmos para os limites máximos do conjunto de todos os benefícios fiscais, primeiro, posso ter já outros benefícios. Segundo, mesmo que tenha só este, só posso beneficiar dos 400 euros se tiver um rendimento anual até 7.000 euros. Ou seja, é pouco provável que alguém que tenha um rendimento anual de até 7.000 euros faça um investimento de 2.000. Porque isso parece quase uma ratoeira. Porque se tiver um rendimento superior a 7.000, já só pode deduzir 100 euros. Já só pode deduzir 100 euros. Então, se tem um rendimento superior a 7.000, já só deverá investir, para efeitos de poupança fiscal, 500, que os 20% dá-lhe os 100. Na prática, ninguém o consegue. Em princípio, não se conseguirá. Exatamente, a não ser que saia o totoloto. Cai num nível de rendimentos tão baixo, que é um benefício que se torna impraticável. Mas acaba por ser um bocadinho um engano, não é? É. Acaba por ser um engano. É isso. Já vamos voltar. Vamos ver mais um trabalho feito pela sociedade civil. As novas medidas fiscais incluem reduções e cortes para termos uma ideia de qual é a perspectiva para os pais separados, por exemplo, já aqui falámos deles. A sociedade civil foi ouvir a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e os Direitos dos Filhos. Fomos também perguntar quais são as mudanças que afetam mais as famílias e o que muda nas deduções e na pensão de alimentos. Rubrica, afinal, somos mesmo obrigados a pedir faturas? O próximo convidado vai dar-nos a resposta. No que diz respeito ao fisco, as questões da tutela partilhada podem ser complicadas. Com a entrada em vigor de uma nova legislação relativa ao IRS, algumas famílias têm necessidade de ver esclarecidas algumas dúvidas. A Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direito dos Filhos defendeu a alteração fiscal na matéria da guarda partilhada, portanto vê com bons olhos a mudança que se verifica em 2013. Isto é uma evolução bastante positiva. No entanto, o que acontece é de que, por um lado, avançam nesta matéria, mas recuam, ou se quisermos, fazem cortes significativos na esmagadora maioria dos progenitores. Se anteriormente o limite mensal máximo da pensão de alimentos que era possível deduzir no IRS correspondia a cerca de 1.048 euros, esse valor passou para os 419,22. Mas esta não é a única alteração a afetar os pais separados ou divorciados. Permitir a ambos os progenitores deduzir 50% das despesas, essencialmente com saúde e educação, e mais algumas, mas estas são o grosso ou o mais importante nas despesas do menor.
E, portanto, no passado apenas um progenitor poderia deduzir. E isso causava injustiças porque fazia com que tivesse que haver pelo menos um diálogo com os progenitores e passavam alguns custos que tinham de ser só imputados a um progenitor. Isso significa que, se estivermos a falar de 500 euros em despesas de educação, 250 pode ser incluído, portanto, induções à coleta por parte de um progenitor e os outros 250 do outro progenitor. Ricardo Simões considera que estas medidas são justas e ajudam a diminuir as desigualdades parentais. No entanto, acredita que existem outras áreas a necessitar de revisão. Isto é uma pequena mudança positiva, porque em tudo o resto tem-se assistido nos últimos 3 anos uma falta de apoio do Estado relativamente às famílias e, em particular, as famílias divorciadas e separadas, que são as que mais estão a ser afetadas com a crise. Além desta questão fiscal, estamos a falar do IRS, basta pensar na redução dos benefícios sociais, o abono de família. Por exemplo, passámos em 3 anos de cerca de 1.800.000 beneficiários para apenas 1 milhão, sem falar do valor que é atribuído por cada criança, reduziu-se drasticamente. Temos que ver isto, que nesta última década houve um investimento significativo no apoio à família e nos últimos 3 anos estamos a ver um desinvestimento muito rápido, muito acelerado de apoio à família, e nesta situação de crise, mesmo que não havendo tanta disponibilidade financeira, podia-se pensar, e já há algumas tentativas nesse sentido, de uma política mais integrada dos diferentes ministérios, dos diferentes serviços públicos, das diferentes organizações da sociedade civil, para que esse trabalho em conjunto beneficie a população de uma forma geral. De acordo com Ricardo Simões, a integração de políticas e de modelos de apoio às famílias e a criação de uma legislação mais justa para aqueles que se encontram numa situação económica menos favorável deve ser o caminho a seguir. Miguel, há pouco falava desta questão precisamente, não é, das famílias cada vez mais com pais separados, que nestas situações em concreto, a que é que estes pais devem ter atenção na hora de tratar do IRS? A questão que se coloca, que estava a colocar aqui na peça que nós acabámos de ver, é efetivamente a possibilidade dos dois progenitores deduzirem as despesas, não é? Em conjunto. As despesas. Que é uma novidade, é uma coisa que não acontecia, pois não? Não, geralmente era efetivamente quem tivesse a responsabilidade, não é? E só poderia ser um dos pais. Acontece que há um problema, é que efetivamente há, não obstante poder serem os dois a deduzir, mas a deduzir não temos uma dedução em duplicação, temos efetivamente a mesma dedução, o mesmo teto, mas é dividido pelos dois. O que acontece é que no agregado familiar os filhos só podem aparecer no agregado familiar de um dos progenitores. O que isto, não sei, que é o seu ponto de vista de logística, não sei como é que isto vai ficar aqui no final deste ano, na apresentação. Qual é a sua ideia, Cristina, sobre esta matéria? Portanto, de facto não percebo muito bem porque é que a lei não foi alterada, ou penso que não terá sido corretamente alterada, porque o que se passa aqui é, quando falámos há pouco dos dependentes, nós sabemos que os filhos são considerados dependentes, podem ser considerados dependentes dos pais. O que acontece quando temos pais divorciados, nomeadamente, em que a tutela é partilhada, em que temos uma guarda conjunta das crianças, nós até ao ano passado, portanto até à entrega, até ao IRS 2011, só podíamos incluir no IRS do pai ou da mãe as despesas com esses filhos. Portanto, a partir de agora, de 2012, quer o pai, quer a mãe, poderão incluir despesas com esses filhos. A questão é que continua a constar da declaração de IRS como dependente de apenas um. Portanto, terão na mesma que, entre o pai e a mãe, escolher quem é que inclui como dependente na declaração de IRS e depois poderão ambos deduzir despesas com um limite de 50%. Portanto, no fundo, os limites que temos para os sujeitos passivos casados aplica-se uma percentagem de 50% para o pai e 50% para a mãe. Portanto, para isto tem que haver algum cuidado a preencher a declaração de IRS. As declarações, já percebi. Eu penso que sim, e penso que era evitável. Poderia constar como dependente dos dois, sendo indicado que estava em guarda conjunta. Portanto, no fundo, o que vai acontecer é que o pai ou a mãe, um deles apenas, inscreve como dependente, mas depois, ainda na folha de rosto da declaração modelo 3, é indicado exatamente que há uma situação destas, de guarda conjunta. E, portanto, indica-se o contribuinte do dependente, o contribuinte do outro cônjuge, portanto, do pai ou da mãe,
e a partir daí já é possível deduzir de 50% das despesas, mas curiosamente continua apenas a poder constar como dependente de um deles. Pode criar... Há um aspecto muito engraçado e que se calhar, sob o ponto de vista histórico, é engraçado e que se devia ter tomado atenção quando se aprovou esta medida, que é a questão da separação e da possibilidade das pessoas, dos cônjuges apresentarem as declarações em separado, separação sob o ponto de vista fiscal. Teve origens, efetivamente, no período do divórcio, em que as pessoas não se conseguiam entender. Houve aqui um pragmatismo, efetivamente, do Estado, em que disse assim, bom, para evitarmos o atraso nas apresentações das declarações de rendimentos, vamos permitir que cada um dos cônjuges apresente uma declaração de rendimentos, em separado. E isto foi o que teve na base da separação porque originalmente não havia esta medida. Ora bem, agora, porque as pessoas não se falam, estão numa situação de conflito ou têm dificuldades de diálogo. Claro. E a questão é a seguinte, esta situação, tal como está prevista, pode criar situações, outra vez, de conflito entre ex-cônjuges. Quem é que vai declarar o quê? Porque e como isto é que isto vai ser obrigar feito? sempre a um entendimento prévio ou não? E sem implicações práticas em termos da arrecadação de imposto. Imagino Portanto, seria daí eu dizer que é evitável. E quando é em momentos diferentes, não é? Um apresenta agora, outro apresenta porque é liberal e apresenta mais tarde. Qual foi a medida que tu não podes apresentar tudo, eu vou apresentar parte? Isto E mesmo as próprias finanças, depois como é que vão gerir essas situações? Vão ter que cruzar as declarações? Penso que serão de cruzamento automático. Há outras situações que podem levantar dúvida, nomeadamente em relação àquilo que constitui um agregado familiar, porque muitas das declarações de IRS não são entregues em nome individual, são entregues em nome de um agregado familiar. Temos, há pouco Miguel falava da questão de pessoas que vão para o estrangeiro, mas também temos cada vez mais a situação de pessoas que passam a ter em casa os mais velhos, não é? Por dificuldades de pagar os lares, etc. Como é que essas pessoas vão ser integradas em termos de declaração de IRS no agregado familiar? Aí pode haver mudanças. A que é preciso estar atento, Cristina? Portanto, aí eu se calhar ia só um ponto prévio ao falar do agregado familiar, que é na questão das uniões de facto, e há pouco do que Miguel tinha falado, a questão dos sujeitos passivos casados. Portanto, de acordo com o nosso sistema, nós não entregamos declarações individuais, entregamos com a base do agregado familiar. E no caso de casamento, independentemente do regime de separação de bens ou não que os cônjuges tenham, têm que entregar uma declaração em conjunta. Portanto, apesar de poderem ter o património separado, têm que entregar uma declaração de rendimentos em conjunto. É obrigatório. Contrariamente ao que acontece com as pessoas que estão em união de facto. Que podem optar por uma situação ou outra, não é? Que podem optar. E, portanto, também nesta matéria, penso que era importante fazer uma chamada de atenção, porque faz sentido pessoas que estejam nestas condições têm apenas que ter, no fundo, o mesmo domicílio fiscal há pelo menos 2 anos, poderão fazer uma simulação para ver o que é que será mais compensatório em termos de imposto a pagar. Se entregarem a declaração separada, se entregar a declaração em conjunta. O que cria, mais uma vez, aqui uma desigualdade entre, neste caso, a favor dos unidos de facto, prejudicando aqueles que estão casados. Portanto, já é uma questão que tem sido apontada desde há muitos anos, mas que continua a não ter alteração. Portanto... Que há uma alegação de inconstitucionalidade, inclusivamente, não é? No tratamento da união de facto. Porque há a exigência, efetivamente, da morada em conjunto. Eu tive várias situações, clientes nossos, que acabaram por, a meio da vida em conjunto, acabaram por mudar de casa. E num caso concreto, eu recordo-me que a mulher não mudou o sujeito passivo não mudou de residência. E quando foram para a nova casa, já tinham um filho de 12 anos ou 13 anos, e quando foram para a nova casa, o pai tinha mudado, porque de facto estava a trabalhar, a mãe não tinha mudado. Então perderam o benefício da apresentação da declaração da união de facto. O que foi dramático, porque estávamos a falar de uma senhora que não trabalhava e que efeitos, sob o ponto de vista de efeitos que podiam ter o splitting na divisão do rendimento e beneficiar de taxas mais baixas, exatamente por apresentarem o rendimento em conjunto, acabaram por sofrer, sob o ponto de vista fiscal, um castigo enorme. E, efetivamente, sob o ponto de vista constitucional, esta questão é muito controversa. Mas estava-lhe a perguntar, que eu penso que é importante para muita gente perceber como é que pode gerir também nas declarações que vão ser entregues este ano e as que vão ser entregues para o próximo ano, pessoas dependentes que não sejam propriamente os filhos, nomeadamente pais,
Portanto, nesse pessoas caso, não farão parte com mais do- idade que até agora muitas vezes estavam noutras circunstâncias, mas que agora estão dentro de casa, não é? Se a situação é a mesma ou se há outro tipo de benefícios ou outro tipo de situação fiscal para as Portanto, pessoas. no fundo não pertencem ao mesmo agregado familiar, mas na prática vai dar ao mesmo porque é possível que um casal considere deduções ao imposto a pagar quando tenham, por exemplo, os ascendentes, os pais, a viver consigo e desde que os pais tenham rendimentos baixos. E podem, inclusive, apresentar as despesas com lares, por exemplo, despesas de para o saúde, centro por de dia, exemplo, despesas de saúde podem ser incorporadas no agregado familiar onde são considerados como dependentes. No que respeita à União de Facto, penso que de facto há um problema eventualmente de inconstitucionalidade, mas os casados têm menos opções. Ou seja, eu, casado, sou obrigado a apresentar a minha declaração em conjunto, ponto final. Com uma pequena exceção que não está depois no conceito do agregado familiar, mas que está no conceito de residência, em que um dos cônjuges, se fizer prova de que não existe nenhum elemento de conexão entre os rendimentos principais da sua atividade e o território português, pode optar por apresentar separadamente esses rendimentos. Mas já não é pela via do agregado familiar, é pela via do conceito de residência que está contida no... Bom, outra questão que podem se às famílias também é perceber como é que se faz em relação a declarações de pessoas que, entretanto, tenham falecido, não é? E que não chegam a apresentar esta declaração. Que tipo de obrigação é que existe aí, nomeadamente para pessoas que sejam descendentes? Portanto, nomeadamente para pessoas que sejam descendentes? Portanto, familiares. se tivermos perante o caso de alguém que tenha falecido durante o ano passado, se fosse casado, a obrigação de entrega da declaração mantém-se, mas quem tem que fazer a entrega é, no fundo, o cônjuge sobrevive, portanto, o marido ou a mulher, consoante o caso. E apresentará, nesse caso, uma declaração como se até ao último dia do ano fosse casado. Portanto, seguindo o regime dos contribuintes casados. Se estivermos a falar de alguém que não era casado, a obrigação de entrega da declaração mantém-se, portanto, tem sempre que ser entregue a declaração do IRS, mas aí já não, naturalmente, pelo cônjuge, mas sim pelo cabeça de casal da herança. Portanto, poderá ser, como referiu o filho, não é? Mas há sempre essa obrigação, É um não é? herdeiro, sim. Sempre essa Portanto, obrigação. tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Susana, os reformados têm uma situação um bocadinho diferente também este ano, não é? Pelo menos aqueles que têm pensão acima dos 293 euros. Não é? O que é que vai acontecer com estas pessoas? Vão ter que passar a entregar a declaração de IRS, mesmo que não tenham outros rendimentos além da pensão, não é? O que não acontecia. E isso, aliás, nós temos assistido nos últimos dias notícias, há uma série, e estão a formar-se grupos na sociedade civil de reformados que contestam não só esta medida, mas muitas outras medidas, não é? Porque foi agravada a tributação dos reformados, o que também poderá pôr em causa alguns dos princípios e das expectativas que legalmente deveriam ser protegidas de quem já trabalhou e descontou uma vida inteira e de repente, enfim, vê a sua situação financeira francamente diminuída em alguns casos. Não é? Portanto, mas Estamos a falar de pessoas que provavelmente há vários anos não entregam declaração de IRS. Sim, ainda provavelmente pessoas que estão um bocadinho afastadas já desta realidade. Estamos a falar de pessoas com bastante idade, a maior parte das vezes. Sim, com rendimentos muito baixos, o que, de acordo com as estatísticas que nós conhecemos, também pode indicar níveis de literacia e de literacia financeira baixos, portanto poderão ter E dificuldades. quem é que vai cuidar dos casos dessas pessoas se não houver familiares por perto? Eu acho que já existem redes de apoio informais, não é? E aquilo que temos vindo a assistir nos últimos anos é que as juntas de freguesia assumem um papel de apoio já na prática. Portanto, eu acredito que este ano vão ser sobrecarregadas porque vão ter muito mais contribuintes, muito mais pessoas das suas áreas a pedir-lhes ajuda, não é? Mas acredito Nem que sequer penso que há uma ideia de que universo é este. Quantas pessoas estaremos a falar aqui reformados com estes valores, com pensão acima dos 293 euros por mês? Há uma ideia? São largos milhares, mas eu não consigo precisar. Eu vi esses números, mas não... Sim, eu vi também há algum tempo. Sei que num bairro fiscal de Lisboa há dias fez-se essa contagem e andava num bairro fiscal cerca de 20 mil pessoas. Ou seja, era uma porcentagem muito elevada, porque a maior parte das pensões são baixas e foram surpreendidas. Depois, como agravante, é que, de facto, essas pessoas não vão contribuir em nada para o orçamento do Estado, a não ser que não cumpram com essa obrigação. E o não Porquê é que não vão contribuir?
porque não vão pagar IRS, estão abaixo de todas as isenções. O próprio código do IRS prevê um mínimo de existência que anda na ordem dos 6.000 e poucos euros. Qual é o interesse então da entrega desta declaração? Presumo eu que seja para cruzar informações. Não vejo outro interesse. Simplesmente, o não cumprimento dará lugar a uma coima que, se não estou a erro, anda à volta de uma centena de euros, que para pessoas já debilitadas é muito significativo. Se calhar não seria mau que ou as juntas de freguesia ou outras instituições fizessem uma campanha e fizessem uma campanha de sensibilização que o facto de entregarem a declaração não lhes diminui as pensões, não lhes aumenta a tributação, mas evita-lhes uma coima que em alguns casos poderá ser significativa. Agora, é uma questão que interessa a todos, não só a estas pessoas, mas a todos, que é, devemos entregar as declarações dentro dos prazos, certo? O que é que nos pode acontecer se não o fizermos? Temos uma coima, não é? Coima que, Cristina, se a declaração for entregue nos primeiros 30 dias após a data limite, a coima será a partir de 25 euros. Portanto, e a partir daí vai subindo, consoante o atraso na entrega da declaração. Portanto, há que estar atento a isso também, para evitar que haja esse problema. De uma forma geral, Susana, acha que as pessoas este ano vão sentir mais o peso do IRS ou só a partir do próximo ano, como já falámos aqui, é que o vão sentir? Ou vamos começar a pagar mais já este ano? Estamos a falar? Enfim, bom, cada família será uma situação, mas tendo em conta que a maior parte das pessoas serão classe média, média baixa, classe média. Sim, enfim, eu vi algumas simulações para perceber o impacto, não é? Porque temos sempre que ver caso a caso, cada caso é um caso. E eu acho que também, do ponto de vista da literacia financeira, importa sempre deixar esta mensagem que eu reforço há pouco, é: podemos e devemos aconselhar-nos para poder prevenir e planear, não é? Mas respondendo à sua pergunta, este ano vamos pagar mais? Sim. Ou seja, agora, como é que isso se vai refletir no nosso reembolso de imposto ou não? Partindo de um exemplo de uma família em que, imaginemos uma família de 4 pessoas, com 2 filhos, ambos os pais trabalham e cada um deles recebe na ordem dos 1.000 euros. Neste caso, eles receberiam normalmente, o ano passado, terão recebido na ordem dos 1.300 euros e este ano receberão na ordem dos 1.000 euros. Ou seja, continuam a receber reembolso de imposto, mas menos. Portanto, irão sentir. Isto para dizer que, em geral, regra geral, talvez se sinta menos para quem ganha um pouco mais. Até porque há uma coisa que também já foi aqui falada no início do programa, que é, como para 2012 não se aplicou a sobretaxa, isso compensa um bocadinho estes limites, maiores limites às deduções. A tal situação que já não vamos ter no próximo ano, como dizia. Exatamente, por isso é que, e agora também respondendo à segunda parte da sua questão, no próximo ano nós vamos sentir muito mais, porque o agravamento é muito maior, não é? Vamos todos mais pagar uma razão para começarmos a planear esse ano fiscal, o nosso ano fiscal. Estamos a falar, só para ser uma ideia do universo, de 4.720.000 agregados familiares, por estatísticas de 2010, que são as últimas que são disponíveis na autoridade tributária. Sendo que, para rendimentos até 10.000 euros, absorve... 10.000 euros anuais, absorve 42% de todos os agregados. Se subirmos para 13.500 euros, aumenta mais 15%. E se subirmos para os 19.000, temos aqui cerca de 60% das pessoas até 19.000 euros. Das pessoas, não, dos agregados. Dos agregados, estamos a falar dos agregados familiares. De população, estamos a falar falámos aqui de pessoas que vão ter que entregar declarações, como é o caso dos reformados que falámos há pouco, mas também há quem esteja dispensado. Quem é que está dispensado? Estão dispensados os que têm apenas rendimentos, não são erros, os que têm apenas rendimentos sujeitos a taxas liberatórias, por isso o conceito de taxa liberatória é exatamente esse, em que o rendimento é tributado na fonte, por exemplo, juros de depósitos a prazo ou de outros rendimentos sujeitos a taxas liberatórias, ou então rendimentos de pensões que não vão além dos 4.800 e qualquer coisa euros por ano. Todas as outras pessoas que tenham rendimentos pequenos ou grandes, não sujeitos a taxas liberatórias, por isso, ou taxas especiais, ou taxas progressivas, ou até isentas de retenção, são obrigados a apresentar a declaração. Miguel, os números da evasão fiscal em Portugal. Estamos melhores a esse nível ou não? Continuamos a ter preocupações a esse nível? Eu vou dizer uma coisa, assim,
Há medidas de combate à evasão fiscal, tem sido uma preocupação brutal nos últimos anos. É importante esta questão aqui, não é? Porque estamos a Não, falar de é tantos fundamental, sacrifícios que todos estamos a fazer. até porque quando nós temos um sentimento de injustiça, é fundamental falarmos em evasão fiscal. É porque, efetivamente, o que corre e o que as pessoas sentem, o que as pessoas veem, é que eu pago, mas há uns que não pagam. Quem pode, foge. Há um sentimento controverso. Nós, há coisa de 2 ou 3 anos, têm-se reforçado as medidas contra a evasão fiscal. E neste ano nós temos esta questão das faturas, não é? E esta informação das faturas e esta informação mensal da faturação relativamente a todo o mecanismo e todo o sistema de informação que foi criado e montado para que os agentes económicos consigam informar a administração fiscal on time relativamente ao que estão a fazer e relativamente aos serviços e mercadorias que venderam, isto obriga automaticamente a um maior controle. E há mais informação para ter mais controle sob o ponto de vista das transações que estão a ser realizadas. Mas não temos aí um esforço muito grande a fazer nessa área, não é? Não, vamos lá ver uma coisa. É assim, o que nós estamos a notar cada vez mais, claro que o esforço existe, até porque, obviamente, quanto mais as pessoas tiverem menos dinheiro, mais tensão vai haver para as pessoas não declararem rendimentos ou para haver um aumento de uma economia informal. O que acontece é que, neste momento, parece-me que é muito mais difícil de haver uma economia informal do que nós tínhamos há uns anos atrás ou há uns meses atrás, precisamente por causa deste aumento brutal de controle da faturação. Vamos ter que ficar por aqui, por agora pelo menos. Afinal, somos mesmo obrigados a pedir faturas? O próximo convidado vai dar-nos a resposta. Bem-vindo, Pedro Marcelino, à Sociedade Civil, da Ordem dos Advogados, é jurista. O cidadão consumidor é mesmo obrigado a pedir fatura, que é uma questão que há tantas semanas andamos a levantar? Não, é de facto obrigado a exigir fatura. A lei obriga que exija essa fatura, não obriga, no entanto, a que conserve a fatura. Inclusivamente, se não o fizer, poderá ser sancionado com uma coima de 75 a 2.000 euros. Se não o fizer, portanto, só se no ato da compra estiver um fiscal ao lado e detectar a não exigência da fatura, porque o contribuinte não é obrigado a conservá-la. A conservá-la. Quer dizer que eu, depois de comprar qualquer coisa, pedindo a fatura, posso pegar nela e ainda dentro da loja meter no caixote de lixo e sair? Precisamente, sem qualquer outra consequência. Isso tem alguma vantagem para o cidadão perceber? Tem. É assim, alguma vantagem? Não, a exigibilidade da fatura é mais uma das medidas de combate à fraude e evasão fiscal. Não é algo de novo, porque já estava previsto na lei. A lei já exigia, inclusivamente, até a alteração que ocorreu agora no final de 2012, já obrigava a que o contribuinte, adquirente de bens ou serviços, exigisse que lhe fosse entregue a fatura. Inclusivamente, a lei na altura exigia a conservação da fatura por um período de 5 anos. Atualmente, não. Só exige que o contribuinte peça a fatura. Então o que é que mudou para agora andarmos tão preocupados com esta questão? Ora bem, a Administração Fiscal tem feito algumas diligências por aquilo que se vê nas redes sociais e foi veiculado pela comunicação social, no sentido de dar à sociedade civil nota de que está atenta às alterações que foram feitas e ao cumprimento que exige dos contribuintes. Tudo bem, como sabemos, houve este aumento de impostos em Portugal e, portanto, é uma tentativa de reforçar esse controle, dando notoriamente a sensação de que está a agir. Muito bem. Portanto, somos obrigados a pedir fatura. Somos obrigados a dar um número de contribuinte para essa fatura? Ora bem, não. Que é um pedido que nos fazem muitas vezes também? Não. Quando nos perguntam se queremos o número de contribuinte é para outros efeitos. Isso tem a ver para o efeito de que o contribuinte pode entender que pretende a fatura, guardá-la, sendo que... para as declarações de IRS, por exemplo? Mas só para determinadas despesas que faça. Porquê? Porque não vale para todos os tipos de despesas. Claro. Só despesas relacionadas com cabeleireiros, com reparações de automóveis e de motociclos e ainda com despesas de restauração. Aí existe um benefício fiscal que foi agora este ano criado, que permite ao contribuinte consumidor final deduzir 5% do IVA
que suporte nessas despesas. Portanto, nessas circunstâncias vale a pena dar o número de contribuinte e ter a fatura com o número de contribuinte? O vale a pena é relativo. Porquê? Porque o benefício, para poder ser obtido, exige um nível de despesa extremamente elevado. Nós temos um limite de 250 euros, que é o máximo de dedução permitido. Ora bem, para isso, perceba, estamos a falar de 5% do IVA que esteja nesses... Ora bem, estamos a falar de despesas na ordem dos 20 e muitos mil euros. Só com 20 e muitos mil euros conseguiria alguém deduzir os 250 euros de benefício fiscal. Portanto, na prática, nem aí vale a pena dar o número de contribuinte. É assim, na prática vale para aqueles contribuintes que entendam ter essa dedução, mas é uma dedução difícil de obter. Portanto, como disse, esta obrigação já estava prevista na lei, não é? Precisamente. E como é que ela se justifica? Porque é que ela é importante? Ora bem, ela é importante como medida de controle. Já anteriormente a Administração Fiscal utilizava esta exigência para controlar e inspecionar alguns contribuintes. Ela existiu e foi utilizada muito para o controle daqueles setores de promoção de eventos, em que havia casamentos, batizados, em que a Administração Fiscal contactava noivos ou pessoas que tinham realizado lá os eventos e solicitava-lhes o comprovativo dos pagamentos que efetuaram, de forma a poder controlar a faturação por essas entidades. Também a nível dos prestadores de serviços. Há alguns anos atrás não era invulgar a Administração Fiscal ir para a porta das instalações de alguns prestadores de serviços, designadamente prestadores de serviços médicos, em que iria solicitar ao cliente que saía que lhe exibisse o documento, porque tal era exigido. E, portanto, esta medida acaba por ser uma medida na mesma linha. É claro que é uma medida polémica e coloca-se a questão se, de facto, o cidadão deve estar aqui ao serviço da Administração Fiscal. Ora bem, é um dever de cidadania de todos nós procurarmos que os impostos sejam pagos por todos. E, portanto, é nessa medida e é por esse motivo que existe esta exigibilidade. Muito bem. Como é óbvio, os operadores económicos, esses também são obrigados a pagar faturas, a passar as faturas sempre, não é? São. A questão é polémica porque há regras diferentes dependendo do tipo de imposto que estejamos a falar. Sim. Para efeitos de IVA, sim, há operadores económicos que estão dispensados da emissão de fatura. São aqueles que tenham um volume de vendas ou prestações de serviços inferiores a 10 mil euros e que não possam deduzir o imposto, ou ainda aqueles que pratiquem exclusivamente operações isentas. Mas, para efeitos de IRS e de IRC, são sempre obrigados a emitir fatura ou recibo, que hoje em dia assume uma designação diferente de fatura-recibo. Portanto, são sempre obrigados a emitir englobar os dois termos. Pedro Marcelino, muito obrigada a si e à Ordem dos Advogados por ter cá vindo à sociedade civil deixar-nos estes esclarecimentos que foram preciosos. Obrigada. Obrigado, Otávio. Iniciativas dos parceiros do Sociedade Civil para os próximos dias. Vamos vê-las, elas vêm aí na agenda. No ano em que se comemora os 500 anos das relações luso-chinesas, o Museu do Oriente apresenta a exposição Macau, Memórias e Tinta da China. Esta mostra decorre até 30 de junho e reúne obras do pintor Charles Chaudrelot que representam o passado marítimo de Macau. A Fundação Calouste Gulbenkian está a promover o concurso Ideias de Origem Portuguesa. As candidaturas podem ser submetidas até 31 de março e pretendem premiar equipas que contenham pelo menos um português ou luso-descendente e que desenvolvam um projeto nas áreas do ambiente e sustentabilidade, diálogo intercultural, envelhecimento e inclusão social. Saiba mais em faz.com.pt. O Oceanário de Lisboa é palco da maior e mais original iniciativa sobre o mar português com o ciclo Conversas Voxmar. Até outubro, mais de 30 oradores de diferentes áreas participam deste projeto que pretende dar ao país uma nova imagem dos nossos mares. No encontro de amanhã, vamos descobrir de que forma é que o mar pode servir de inspiração na criação de cultura. Com o ciclo Cinema na Reitoria, que decorre no Salão Nobre da Universidade de Lisboa, todas as quintas-feiras, vai poder ver alguns dos filmes mais importantes sobre a Grande Depressão dos anos 30 e a crise atual. As sessões de entrada gratuita começam às 18 horas e decorrem até 16 de maio. A plataforma portuguesa das ONGD promove o curso de Direitos Humanos entre Princípios e Práticas. Esta formação avançada pretende que os participantes adquiram competências através da exposição de temas contemporâneos e transculturais. Os encontros começam amanhã e decorrem até 9 de maio na sede da instituição em Lisboa.
E estamos no fecho do programa de hoje. Quero agradecer muito aos meus convidados esta tarde por tudo aquilo que nos deixaram aqui de útil, sobretudo para quem está em casa e vai tratar ou está a tratar já das declarações de IRS que tem que entregar até ao final do mês. Vamos fechar com 2 livros, 2 sugestões, como é habitual. Um livro mais atual, porque é baseado num político ainda no ativo, o Ministro das Finanças, O Diário Secreto de Vítor Gaspar, de António Ribeiro, e depois um outro livro mais histórico, um estudo de José Pacheco Pereira sobre os jornais clandestinos da extrema-esquerda durante as décadas de 60, até ao 25 de Abril, até 74, movimentos radicais de esquerda, cultural e política. São as 2 sugestões que lhe deixo hoje. Muito obrigada por ter estado connosco. Sociedade Civil volta amanhã. Vamos debater a prevenção do suicídio. Os números do Instituto Nacional de Estatística registaram mais de 1000 portugueses que em 2010 puseram fim à vida. É importante perceber a origem destes comportamentos e como é possível evitá-los. Até lá, e não se esqueça que sociedade civil somos todos nós.